Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Luiz Carlos Cor, empresário, presidente da Liga Blumenauense de Futebol. Luiz, prazer tê-lo aqui no programa Nossa Gente. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos novamente e podermos falar um pouco da nossa vida e do futebol da nossa cidade. Pois é, hoje eu gostaria de aproveitar essa meia hora para contar um pouco da tua história. Você é blumenauense ou nasceu em outra cidade e escolheu Blumenau como tantos fizeram isso? Eu nasci na cidade de União da Vitória, no Paraná, por uma contingência da época do meu nascimento. A minha avó morava lá e à época eram poucas maternidades. Meus pais moravam em Curitiba e se deslocaram até a União da Vitória, no interior do Paraná, para que eu lá nascesse e fosse cuidado aos primeiros dias pela minha avó materna, que morava na cidade de União da Vitória. Curitiba, ela é formada por muitas descendências, né? E lá prevalece, por exemplo, o português, o ucraniano, tem japonês, tem italiano, né? tem alemão. O coque, qual é a origem? O meu pai é nascido na Alemanha. Então eu sou da primeira geração dos nascidos no Brasil, dessa minha família. A minha mãe era nascida na Itália. Então também sou da primeira geração de famílias nascidas aqui, primeira geração dessa família nascida aqui no Brasil. Então eu tenho a felicidade de ter a cidadania brasileira por nascimento, a italiana por opção e tenho diploma de cidadão também alemão. Então eu tenho tripla cidadania em função de que meus filhos proporcionaram essa oportunidade. Eles foram atrás pelos interesses lógicos deles, dos meus netos, né? E fizeram essa carreira de cidadanias para termos 3 cidadanias. De que origem é a sua mãe? Minha mãe é italiana, sim, mas... da região de Trento. Família? Família Slomp. Família da minha avó era a família Campreguer. Bacana. E o senhor está aproveitando bem essa cidadania aí? Já viajou, foi para a Alemanha, foi para a Itália? Já, eu conheço a Alemanha, conheço a Itália, conheço alguns outros países. Tem lugares que a gente hoje, por questões lógicas, usa o passaporte italiano, né? Para entrada, por exemplo, dos Estados Unidos, tem aquela facilidade de não precisar o visto, então vai com o passaporte italiano. Mas eu uso bem mais ainda o passaporte nacional, o passaporte brasileiro. Então o senhor só nasceu lá na divisa de Santa Catarina com o Paraná? Só nasci, conta a lenda, não tenho certeza disso, que lá nós ficamos somente por 40 dias, que era quarentena, depois minha mãe voltou lá para Curitiba, onde que ela tinha suas atividades comerciais. Em que região o senhor se criou aí em Curitiba, estudou? Nós tínhamos, a minha mãe tinha um salão de beleza na Praça Osório, bem no centro de Curitiba. E o meu pai tinha um pequeno comércio na Rua Comendador Araújo, também, que é bem no centro da cidade. Luiz com S, né? Meu Luiz é com S. A razão do Luiz com S é que o Luiz com S geralmente é um Luiz mais tranquilo. O Luiz com Z é um Luiz mais ativo, Luiz, né? Então, eu imagino que por essa colocação e já prevendo a minha forma que eu iria trabalhar ao longo da vida, a opção foi pelo S. E o senhor se acha um homem calmo, tranquilo? Ou às vezes sai do sério? Não, às vezes eu saio do sério. A gente não é calmo, eu me contenho e respiro, procuro sempre respirar um pouco antes de tomar as decisões, principalmente as decisões mais importantes. Então, às vezes, demora até dias para tomar certas decisões. Então, evito de tomar a decisão por impulso, ela muito rápida. Então, talvez por isso tenha essa fama de ser calmo. Realmente, eu tenho meus atos nervosos, tem momentos que a gente não tem a calma que precisava ter. Mas no final tem o equilíbrio para as coisas andarem, né? Normalmente sou bem tratável. Legal. Bem, voltando lá ao teu tempo de menino, adolescência, tempo de escola, né? Ninguém esquece desse tempo de vida, né? Nunca esqueço. Eu estudei lá em Curitiba a partir dos primeiros anos num colégio público, né? E a primeira vinda a Santa Catarina, eu vim estudar aqui em Rodeio, no seminário de Rodeio, quando eu tinha 9 anos de idade.
Então foi meu primeiro contato com a cidade de Blumenau e essas vistas, essas visões que a gente tem, né? Em 1959, 1960, nunca deixou de marcar a minha lembrança, a visita que eu fiz na hoje Catedral. Naquela época estava recém-construída, era uma igreja extremamente moderna, e isso marcou a minha vida a Blumenau naquele ano, a chegada na rodoviária ali na frente, a travessia da rua, que lógico que como eu vim para estudar no seminário, um dos caminhos era nós ficarmos rezando dentro da igreja até a hora do ônibus que iria nos levar ao rodeio. Pois é, a rodoviária ficava ali, Na frente. na Rua 7 ali, né? Não, na rua Padre Jacobs, a Sim, entrada mas dela, ali, esquina com a 7. Ali naquele ponto ali, logo acima do Hotel Glória, né? Acima do Hotel Glória. Pois é, a rodoviária no centro de Blumenau, né? Muito no centro de Blumenau, na frente da igreja. Mudou ali nos anos, foi no governo do Renato Viana, né? Que a rodoviária foi construída na Itopava. Exatamente. Né? Mesma época, o doutor Renato Viana fez a rodoviária e fez a nova prefeitura. O senhor se lembra do trem ou não era da tua época? Não, do trem não cheguei a pegar. Mas eu li as histórias sobre as histórias do trem, porque eu gosto de fazer leitura e fazer essas pesquisas, até porque eu tinha interesse em fazer um livro sobre a história da Liga, então eu li, fui muito lá no acervo lá de Blumenau para lermos sobre fatos históricos que nós passamos aqui na cidade, que a cidade teve, nós não passamos porque não é do meu tempo. A ideia de ser padre era uma coisa tua ou alguém te influenciou na família? Eu acho que eram ideias da minha mãe. Acho que eram ideias da minha mãe que queria que todos os filhos fossem padres. Alguém foi? Nenhum. E quantos filhos eram? Éramos em 5 irmãos e chegou uma irmã a se formar freira, mas depois também largou esse caminho e casou-se e vive. Luiz, é que na época também as dificuldades para se estudar eram muitas, né? E para sair de uma cidade para outra, então nem se fala, o custo de vida, né? Enfim, faculdade também, né? A FURB tem menos de 60 anos de existência e foi a primeira universidade do interior do estado. Então, daí as tantas dificuldades. Então, muita gente ia para o seminário para continuar os estudos, depois é que mudava de ideia. Eu acho que no caso da minha família, como nós morávamos em Curitiba, mais era uma questão, talvez, que a minha mãe quisesse que nós fôssemos naquela organização, naquela hierarquia, naquela disciplina que tem a igreja, né? Então, que tem o exército brasileiro. Então, eram coisas que ela sempre fomentou, né? A hierarquia, a disciplina, na formação dela. E o senhor ficou muito? Fiquei 1 ano só. Aí depois de 1 ano apertou a saudade de casa, daquela muito pequeno, que na realidade minha irmã, meu irmão quando foram, eles tinham uma idade maior. Então como eu fui muito novo, talvez isso aí pesou para que eu não aguentasse o retorno no ano seguinte. Longe da mãe com 9, 10 anos, complicado. É bem complicado, é bem difícil e quando voltava para casa as formas, a liberdade era outra, né? Então acho que isso pesou a época. E aí o senhor continuou os estudos lá em Curitiba? Continuamos os estudos lá em Curitiba, mas não fui um grande estudante, nem um muito aplicado na questão estudantil, né? Então não consegui me formar, mas já procurando sempre uma forma de ter recursos próprios, procurando um serviço, uma formação para termos atividades. Quando o senhor disse que não conseguiu se formar, é porque não cursou o curso superior, não fez faculdade? Fiz só até o que é chamado hoje 2º grau. À época, eu fiz até o científico. E o seu primeiro emprego, qual foi? Meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade aos 13 anos de idade. 13? 13 anos de idade, eu já trabalhava com livros contábeis, fazia contabilidade manual, né? E não tinha registro, mas como eu queria ter algum recurso financeiro próprio meu, foi uma opção de trabalhar aos 13 anos no escritório, estudava de manhã e trabalhava nesse escritório à tarde. Ô Luiz, o que era muito comum para a época, né? Todo mundo começava a trabalhar muito cedo. Muito comum para a época, até porque assim, as pessoas, não existia aquele rigor da carteira de trabalho, então trabalhava-se informalmente. E os pais faziam questão que o filho começasse a trabalhar e até porque levava um dinheirinho para casa no sustento, na ajuda. Era essa uma das questões, a financeira, e a segunda para que a gente já fosse estudando e fosse tendo uma formação para o futuro, né? Ganhar experiência, né? E a experiência ali. Porque muita gente ia trabalhar
para aprender, para ter uma profissão. Era o nosso caso. Eu acho que a minha mãe e meu pai, o pensamento deles foi isso, que eu tivesse uma formação e achavam lá que a contabilidade era uma das questões boas de se estudar. O Luiz, o senhor é ainda daquela época em que o salário que o senhor recebia lá, levava para casa e entregava para o pai e para a mãe? 100% era entregue para o pai e para a mãe e de vez em quando vinha alguns porcentos vinham de retorno com um benefício. Sobrava um pouco. Sobrava um pouco. A gente comprava bala. Qual é que era o teu divertimento, o lazer, ali na fase de adolescência, 14, 15 para os 18 anos? Eu gostava e gosto até hoje muito de cinema. Então, à época, lá na cidade de Curitiba, existiam muitos cinemas espalhados pelo centro da cidade. Eu gostava muito de cinema. Mas o maior lazer, o maior divertimento era o futebol, né? Então, eu jogava, sei lá, fazia as bolinhas de meia, de vez em quando até aparecia bola nós chamávamos na época de capotão, né? Bolas de couro, mas era raro. A maioria eram bolas de meia ou bolas não oficiais que a gente brincava na rua e nos campos de futebol que existiam lá perto de Tinha muito campo de várzea, né? Curitiba tinha muitos campos de várzea. Nós tínhamos, eu morando no centro, perto da minha casa, de uma questão de 500 metros, tinha 3 campos de futebol. Coisa que não é comum hoje, né? Hoje totalmente incomum, hoje são todos shopping center, ou grandes edifícios, ou tem um que hoje é um quartel do Exército. E o senhor jogava alguma coisa ou só brincava? Olha, eu tinha um irmão que jogava bem, então eu fazia um contrapeso ao meu irmão que jogava bem nos clubes que ele ia, eu iria muitas vezes juntos, né? E que eu não era um grande jogador e eu não era muito disciplinado na parte esportiva, eu não gostava de treinar. E o senhor ia para os jogos, por exemplo, Atlético, Curitiba. Paraná é coisa recente, porque antes era Água Verde, Pinheiro, Colorado. Exatamente. Então, na questão futebolística, lá para os times profissionais, eu sempre gostei muito de assistir os jogos nos campos de profissional. E eu era desse clube alternativo, eu era o torcedor do Água Verde, que se transformou, que hoje é o Paraná Clube. Né? Dali veio o Paraná, o Pinheiros. Veio o Pinheiros, daí eles fundiram com o Ferroviário, com outros clubes, formaram um grande patrimônio, que hoje é o patrimônio do Paraná Clube. A Vila Capanema, famosa. Entre outros estádios de Vila Capanema. Na época da Água Verde, era o estádio lá na Vila Guaíra, né? O estádio Oreste Stá, que era o estádio próprio do Água Verde. Eu falei aqui do Paraná. O Paraná é que juntou todos eles, aí Ferroviário, Água Verde, Colorado, Britânia e o Palestra Itália. Eram clubes profissionais que a época do profissionalismo lá era um pouquinho diferente do que é o profissionalismo hoje, né? Era um meio amador, meio profissional. Então o senhor teve uma infância, uma fase da juventude muito bacana lá em Curitiba. Muito boa. Só tenho a agradecer tudo que me aconteceu, tudo na minha vida deu muito certo. E depois daquele emprego lá na contabilidade? Eu saí para trabalhar numa empresa comercial como estoquista, eu guardava os materiais nas prateleiras e como até na época, o meu patrão da época, tomara que ele não veja, ele pagava muito pouco, né? A gente ganhava à época meio salário mínimo. Era menor, trabalhava meio expediente e ganhava meio salário mínimo. E esse salário mínimo à época ele era um valor baixo, né? E quando apareceu uma oportunidade de ir ao Exército Brasileiro, eu fiz a opção de ir servir o Exército Brasileiro aos 17 anos de idade. Nós vamos fazer um breve intervalo, Luiz, e depois a gente vai falar um pouquinho da tua passagem pelo Exército e aí o trabalho, inclusive, na condição de comerciante, a tua vinda aqui para Blumenau e essa relação com a nossa gente aqui. O intervalo. E na sequência voltamos com o nosso agente. Hoje o meu entrevistado é o Luiz Carlos Có. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, aqui pela TVL. Meu convidado hoje é o Luiz Carlos Có. O senhor passou a infância, a juventude em Curitiba, no estado do Paraná. E quando acontece a tua vinda para Blumenau? Ou antes de Blumenau, o senhor foi para outras cidades? Eu, aos 17 anos, eu me alistei no Exército Brasileiro e fui servir no Batalhão de Paraquedistas no Rio de Janeiro. Lá fiz essa formação, me formei paraquedista, fiz os meus saltos, terminei o meu ano e voltei para Curitiba. Ao chegar em Curitiba, logicamente que a gente tinha que trabalhar, não havia aquele tempo de espera. Eu consegui um emprego numa empresa tradicional, gaúcha, mas que era de Curitiba, chamada ICO Comercial. E lá eu entrei no ano de 68, logo que eu saí do Exército Brasileiro, e essa empresa resolveu, no ano de 75, abrir uma filial aqui em Blumenau. E como eu já tinha uma experiência de 7 anos dentro da empresa, era bem conhecido, eu fui convidado para vir gerenciar essa loja que eles estavam abrindo. Era uma pequena loja, um ponto avançado de vendas, que era lá uma loja muito grande, e aqui abriram um ponto avançado de vendas, eu fui convidado e vim para cá, para Blumenau, para gerenciar essa loja. Imagino que foi um desafio profissional e de vida também, né? Era um grande desafio, porque a minha vida lá dentro daquela empresa era só falando em vendas. E aqui eu vim para administrar um empreendimento, vim para administrar uma filial. Então, realmente foi uma escola, foi algo que um aprendizado ali em um ano que eu não sabia em 7. E onde é que essa loja estava instalada aqui? Essa loja foi instalada ali na rua São Paulo, do lado da Breitco, na curva, chamada Curva da Morte, que hoje já é mão única, já não se morre mais, né? Mas ali na rua São Paulo, para cima, entre o Benkendorf e o Breitco, do lado esquerdo, era uma loja pequena, e ali nós viemos e nos instalamos em 75. Ficou muito tempo ali? A loja ficou até o ano de 81. E o senhor ficou lá junto? Eu fiquei até 81, quando a diretoria da loja resolveu colocar todo o seu centro de distribuição de Santa Catarina somente na cidade de Joinville. Eu, como já tinha daí casa própria, já estava bem postado na cidade, tive o convite da Schirma, né, que era vizinho ali quase de porta, e eu fui convidado pela Schirma, eu fui trabalhar na Schirma em 1981. Ali na rua São Paulo, com o seu Vilberto, com o Beto Schirma ali, que lá foi uma nova escola, um novo aprendizado pelo estilo que cada empreendedor põe em sua empresa, né? Então aprendemos mais, isso que a gente sabe hoje, teve essas escolas e essas pessoas que nos ajudaram bem, nos ensinaram a trabalhar de algumas formas que a gente encaixa hoje. Pois é, e se o senhor já gostava do esporte desde jovem, imagina aí com o pai e filho, que tinha uma ligação com o esporte muito forte, em especial com o Palmeiras, né, o Beck depois. Muito forte. Ali a ida aos jogos tornou-se uma obrigação, né? Então, até o senhor Schirma, o pai do Beto Schirma, ele era muito fanático, nos cobrava sempre a presença nos jogos. E eu fazia questão de levá-lo, né? Porque como a gente gostava, tinha a paciência de acompanhar o seu Schirma, então fui em muitos jogos, em muitos lugares, levando o seu Schirma. Pois é, pai também do Vilmar, que foi gestor lá da antiga Ceval, Bung, do Vilfredo, que embarca pelo mundo, né? Que anda pelos mares, né? Com a família. Então ali foi um grande aprendizado também na questão comercial, né? Que existiam pessoas com outro formato, que todo o gerenciamento da empresa era num ponto só. Na empresa anterior, as diretrizes vinham de longe, a gente só obedecia. Ali nós já tínhamos oportunidade de conversar e trocar ideias de uma forma melhor. Isso tudo serviu de bagagem para que o senhor
um pouco mais tarde, tivesse seu próprio negócio. Exatamente. Daí, em 1988, apareceu uma oportunidade de uma empresa de representação que precisava de um representante em Santa Catarina, era conhecido da Schirma, era conhecido das empresas aqui, me convidaram e aí era um novo desafio, daí era algo mais perigoso para a vida, mas eu resolvi encarar e abrir a empresa própria nesse nosso ramo que nós estamos hoje. Aqui mesmo, próximo do Samay? Ela começou nós aqui? Como toda empresa, quando começa do nada, a primeira loja, o primeiro endereço da Suar foi na minha própria casa, né? Eu adaptei uma garagem da casa para fazer a empresa. Então, era uma garagem para um carro, fechada, ali dentro era a empresa. Depois, isso era o ano de 88, em 1990 nós locamos uma casa aqui na rua São Paulo, na rua Bahia, quase na frente da Cristais Hering. A casa na curva, e ali nós ficamos até construir o endereço na rua Bahia, esquina com a rua Gustavo Zarner. Aí quando lá ficou pequena, nós construímos esse endereço aqui na rua Bahia, 1447. Fica bem em frente ao Samay. Bem em frente ao Samay. Mas aqui é um espaço amplo. Para o leigo, para aquele que nos assiste, qual é o teu ramo de atuação hoje aqui, a empresa? O foco da empresa nós chamaríamos assim, materiais de saneamento. A diferença do material de construção para o material de saneamento são diâmetros, né? Então aqui nós não vendemos cimento, cal, o nosso foco são o que usaria uma indústria, né? O que uma indústria usa de saneamento? Tamanhos de tubo maior, material para rede de vapor, tubos galvanizados. Então, imagine o que dentro da linha que vai passar água, vapor, o ar comprimido, numa indústria, nós queremos estar trabalhando em cima desses produtos. É um pouquinho diferente da loja de material de construção. Caixa de água também, né? Caixas d'água também, porque uma indústria precisa de água. Bom, o senhor está aqui nesse endereço e com essa empresa há 30 anos. Menos tempo aqui no endereço, mas com a empresa... A empresa vai fazer 30 anos agora no mês de julho. Nós estamos nesse endereço, essa vai ser a terceira Copa do Mundo, então nós estamos há 8 anos aqui. Vamos falar de esporte. Vamos falar de Porque nós estamos aqui no fundo, fazendo parte inclusive do cenário, o logotipo, né, da Liga Blumenauense de Futebol. Ela está batendo a casa dos 70 já? Não, a Liga Blumenauense de Futebol, ela fez 75 anos de atividades. Então já recebeu bodas de diamante? Já recebeu as bodas de diamante. E ela fez 76 anos em 2016. Aí, eu comecei uma pesquisa quando entrei na Liga e teve um ano que não teve campeonato. Então, nós não sabemos se a gente considera como idade ou como campeonatos. Então, ela já fez 77 anos. São 76 campeonatos, 76 anos com campeonatos que nós estamos em atividade. E o senhor já faz parte dessa história, já está há um bom tempinho também na LBF. Eu fiz agora em março 6 anos, né, que eu estou à frente da Liga. Como é que aconteceu esse teu ingresso especificamente para a LBF? Na época, assim, a gente não participava do futebol amador. Eu era desconhecido e eu desconhecia o futebol amador. Eu torcia pelo Metropolitano, participava como conselheiro do Metropolitano e na época o presidente era o Badia, né? O Mozart. Mozart Badia, que estava já há 10, 12 anos. E havia ali o Badia, que chega um tempo que dá um pouco de cansaço, porque é um serviço voluntário, a gente não pode ter nenhuma forma de remuneração por causa do estatuto, ele nos obriga a fazer tudo gratuitamente. E o Badia já estava, assim, aparentemente cansado e ele, como a gente ajudava um pouquinho sempre a Liga, com pequenos valores, eu impresso, ajudava nas envelopes, o Badia veio e trouxe essa ideia para a gente assumir. Eu não tinha nenhum conhecimento de administração de futebol e muito menos dos clubes da cidade, né? Mas eu achei a ideia interessante, até porque assim, estava eu lá acima de 60 anos de idade e nunca tinha feito nada na minha vida que não fosse para ganhar dinheiro, né? Então, se você vê lá o começo da história,
Eu fui trabalhar porque eu queria ver dinheiro. Eu trabalhei, sempre trabalhei focando o retorno. Então eu disse lá, pô, Badia, realmente tem alguma coisa social que a gente, alguma época da vida vai ter que fazer? Então, de repente, o futebol seria esse fluxo, né? Então, fosse sair a ideia inicial. A ideia era para ficar na liga por 4 anos e organizar, como a gente organiza uma empresa, né? Financeiramente, tecnicamente. A gente, na época, montamos os 4 pilares necessários para erguer a liga e começamos o trabalho lá no ano de 2012 para encerrar em 2016. E nesse tempo todo a liga mudou de endereço, né? Hoje está próximo, está lá junto ao Parque Vila Germânica? A liga, a partir do ano passado, numa benevolência do prefeito Napoleão Bernardes à época, ele deu uma seção do pórtico lá da Vila Germânica ao lado direito, né? Eu me lembro que a liga tinha uma sede ampla no edifício Procópio, com aqueles móveis rústicos antigos, a Junta de Justiça Desportiva. A liga tem sua história, presidentes como Benjamin Margarida e tantos outros que passaram por lá. Presidente, além de organizar os campeonatos aqui amadores, que é o ofício da LBF, né, manter essa marca, essa história viva, a LBF também ela tem a relação com a federação e nos jogos oficiais. Até o senhor já foi como delegado lá no SESI, né? Sim, porque são uma escada de hierárquica, né? Então a liga começa no futebol local, acima de nós tem a federação, acima de nós tem a confederação. O único benefício que o presidente de liga tem é ser delegado dos jogos. Ele pode ir, como ele pode terceirizar, né? Então nós já fizemos com atenção da federação, jogos do brasileiro também, da Série D, da Série A, de vez em quando a gente ganha esse prêmio. E essa é uma condição remunerada, né? Então o delegado de jogo, ele ganha para ser o delegado do jogo. E lá tem um patrimônio na LBF que é o Ricardo Moreira também, né? Tem a história. Agora, presidente, e o senhor falou de trabalho, agora desse trabalho que é voluntário no esporte, na liga, e a família? Olha, a família vai bem, obrigado. Eu tenho hoje 3 filhos, tenho 9 netos, estou uma pessoa bem casada, né? Nos reunimos com frequência, assim, com todos. Um pessoal bem envolvido, né? Até porque os meus filhos também têm empresas comerciais e a gente vive nessa troca de informações de comércio. Eu tenho uma vida sossegada, eu gosto de trabalhar, né? O foco sempre vai ser o trabalho e nas horas ali a gente tem lazer, que é o futebol. Nosso maior passatempo continua sendo o futebol. Continua apaixonado pelo futebol? Continua muito bem apaixonado pelo futebol e pela esposa. O senhor já está batendo 70? Está chegando perto? Eu fiz 68 na idade cronológica. Então, na idade fisiológica, eu estou em grande forma física, né? Posso aí ter atividades de pessoa talvez de 50 e poucos anos. Então continua firme. Já está aposentado ou não? Já estou aposentado há mais de 20 anos. Mas continua trabalhando e continua se divertindo, trabalhando também no esporte. Isso aí. Eu acho assim que a cabeça da pessoa ela tem que estar permanentemente ocupada. Você tem que cuidar para manter ela permanente ocupada para coisas boas. Porque se você começar a ter a cabeça permanente ocupada para coisas ruins, muitas coisas ruins virão, né? Então, eu me dedico, jogo com toda a força, em todos os sentidos, lá na família, lá no futebol. Então, tem que pegar para fazer e sempre tem que fazer bem feito. E sempre tem o que tem que ser melhorado. Nós nunca somos perfeitos. Luiz Carlos Có, comerciante, presidente da Liga Blumenauense, portanto, continua ligado e muito firmemente ao esporte. Foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. Te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.